Vamos para a palavra de Deus. Sobre o que a gente está falando mesmo? Vocês estão aí? Sobre o que nós estamos falando? Preparando o futuro, preparando o futuro. Porque a palavra diz lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz para um povo escravo. É importante a gente dar atenção à realidade que o povo está vivendo. Um povo escravo, Deus dá uma palavra para eles. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês. Então Deus tem planos, e para realizar os planos, Ele tem projetos. Não adianta ter um plano e não ter um projeto. Para todo o plano, nós temos que ter um plano de ação, um projeto. Fazer as coisas de qualquer maneira, sem organização, sem projetar antes, sem pensar antes, as coisas não saem conforme nós gostaríamos, e mais do que isso, a gente passa um trabalho sem tamanho. É muito melhor quando a gente pensa antes, projeta antes, organiza antes, é muito melhor. Deus trabalha dessa maneira, pois eu sei, e eu gosto até, eu inverto aqui, porque quando eu leio a Bíblia, eu leio de um jeito que eu absorvo o que está escrito. Se eu virar ali, vai dizer, eu sei bem. Se eu trocar o eu, o sei e o bem, né? Deus dizendo, eu sei bem os planos que eu estou projetando para vocês. E são planos de paz e não de mal. São planos bons. São planos que vão trazer paz para vocês. E vai levar vocês a ter um futuro e uma esperança. Deus falando isso para um povo, gente, escravo. Mas escravo por quê? Se eram filhos de Deus, como a gente já falou aqui, herdeiros das promessas de Deus. Qual foi o problema com o povo? O povo, ele foi gradativamente se esquecendo de Deus. E as coisas começam a piorar quando nós começamos a esquecer o que é fundamental na vida. A nossa vida começa a piorar quando nós deixamos de lado, quando nós esquecemos o que é o mais importante. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, um versículo que a gente fala bastante aqui, mas ali o Senhor diz, através do profeta, às vezes as pessoas vêm na igreja, poxa, mas a gente não ouve uma palavra de entusiasmo, né, do pastor, a gente não ouve uma palavra que puxa a gente para cima, que anima. Gente, você quer rir? Devia ter ido ontem olhar o Paulinho Micharia. A proposta não é essa. A proposta é a gente entender que Deus sempre trabalhou assim. Olha o que Deus disse através do profeta, o meu povo está sendo, o quê? Destruído. E o povo de Deus hoje, aos meus olhos, continua numa mesmice. Estou falando como uma pessoa que acompanha pessoas. Não é de um todo, mas a maioria das pessoas vive uma mesmice. A vida não dá um salto, a vida não tem uma melhora significativa, ou é uma roda gigante, sabe? É um pouco lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, daqui a pouco está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. E tudo isso por quê? Porque esquece das coisas importantes, esquece das coisas fundamentais, esquece o que não poderia esquecer. E o título para hoje à noite é uma mensagem para nos ajudar a preparar o futuro.
Mas nós temos que entender, então, como subtítulo, o sim de Deus nos promove e o não de Deus nos protege. Quem estava no culto de domingo à noite, levanta a mão para mim. Bastante gente, né? Eu falei muito para os adolescentes, lembra? Que quando o pai diz não, o pai não é chato, os pais não são chatos, os pais estão fazendo o quê? Protegendo, sim ou não, gente? Quando o pai diz não, claro que quem diz não é o chato, é o que eles não gostam, é o que eles não querem ouvir. Alguém aqui gosta de receber um não? Está doente? Passa aqui que eu vou orar. Alguém gosta de receber não? Só se não quer aquilo. Todos nós gostamos de ouvir sim. Mas Deus sempre diz sim? Não. E o não de Deus é para quê? É para o nosso mal? De maneira nenhuma, porque Ele sabe bem os planos que Ele tem a nosso respeito, e são planos de bem e não de... Então o não de Deus é para o nosso bem, e de maneira nenhuma para o nosso mal. Qual foi o grande problema do povo de Israel sempre? Qual é o problema do povo de Deus hoje, eu e você? É nós nos esquecermos daquilo que Deus tem feito. Eu vou sair um pouquinho aqui do meu esboço, mas me veio aqui no final do louvor. Eu até fui ver na Bíblia aqui e achei alguns. Olha que interessante, gente. Por que Deus tirou o povo do Egito? O Egito era escravidão. Eles viviam como escravos. Por que Deus tirou o povo do Egito? Êxodo 7:16. A gente vai dar uns pulos aí. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me, é Moisés falando, enviou-me a ti, que era Faraó, para dizer-te: deixa ir o meu povo. Para quê? Para que Deus nos tira do deserto? Aliás, por que Deus nos tira do Egito? Deixa ir o meu povo para que me sirva. 8:1. Então disse o Senhor a Moisés: vai de novo no Faraó e diz para ele: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. 8:20. Disse mais o Senhor a Moisés: te levanta de manhã cedo, te coloca diante do Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz para ele: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. 9:1. Depois o Senhor disse a Moisés, parece que Deus é chato, né? Vai no Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. 9:13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta cedo de novo, te coloca diante do Faraó de novo e diz para ele: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. E assim a gente vai achar mais textos iguais, gente. Deus falando um monte de vezes exatamente a mesma coisa. Ou seja, Deus ele não nos tira da situação que nós estamos. Eu falei isso há muito tempo atrás, não me lembro como é que eu trouxe o conceito. Mas que quem pensa que acha que vir na igreja para sua vida apenas melhorar, se enganou feio. Deus não é um amuleto, Deus não é o Aladim que a gente esfrega a lâmpada, Deus sai e Ele: o que tu quer para melhorar a tua vida? Faz 3 pedidos, aí você faz 3 pedidos, Deus te dá aquilo e a tua vida melhorou e ponto. Deus ele quer um povo comprometido com Ele.
Deus quer um povo, Deus quer filhos comprometidos com Ele. E o povo se esqueceu que Deus tirou do Egito, sustentou no deserto, para levar para uma terra abençoadíssima, um novo tempo na vida deles, só que eles se esqueceram. Voltamos lá para Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Quantas vezes, gente, as coisas que a gente ouve aqui da parte de Deus entram num ouvido e saem no outro? Quer dizer, não é que não ouve, é que rejeita o conhecimento. E o que diz o texto ali? Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Agora observe bem. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Quando a gente rejeita, a gente vai esquecendo. E aí Deus diz, olha, eu não vou me esquecer só de vocês, eu vou me esquecer dos seus filhos, da futura geração, das coisas que normalmente a gente mais ama na vida, são os filhos, né? Deus está dizendo, eu vou me esquecer deles, porque vocês têm se esquecido de mim. Então, o que Deus está dizendo? Que as coisas começam a piorar quando nós esquecemos do que é importante. Porque Deus quer nos salvar e nos abençoar, inclusive nos abençoar, para que a gente engorde e possa viver da melhor maneira possível nessa vida? Não. Deus está mais preocupado com a nossa generosidade do que com a nossa prosperidade. Deus, Ele valoriza mais a generosidade do que a prosperidade. Porque Deus, Ele nos abençoa para nós também abençoarmos. Deus, Ele não quer te abençoar para você viver para si. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, Deus deu algo, o que Ele tinha de maior valor, Ele deu por nós. Ele deu o melhor dEle por nós, para nós. E por que Ele fez isso? Simplesmente para nos dar uma vida boa? Não, mas para que através de nós, outras pessoas também venham a ser abençoadas por Ele. Através de nós, outras pessoas venham a conhecer a Ele. Amém, gente? E toda a recomendação que Deus dá, olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, que era o povo, né? Ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino. Ouve para quê? Para que vocês consigam observar. Por quê, gente? Por que a igreja ela é fundamental na nossa vida? Porque aqui a gente para ouvir. Porque o que a gente para de ouvir, a gente acaba esquecendo. Me diga alguma coisa lá de sociologia. Você não lembra de nada. A maioria que não lembra de nada. Se eu colocar uma palavra aqui, ninguém vai saber me dizer exatamente, né? Como é que é a conjugação, aquela presente, passado, futuro, como é que chama aquilo? Conjugar, né? Sim, né? Tinha aquele pretérito do imperfeito, do perfeito, que complicação aquilo. Lembra disso? Quem lembra disso aí? Você lembra de alguma coisa? Lembro o que eu falei, mas não lembro de nada que nem eu.
É ou não é? A gente não lembra como é que funciona aquilo. A gente só sabe o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essa aí a gente, pronto. Fora isso, gente, não lembra. Então, o que a gente para de ouvir, a gente esquece. Por isso que o Senhor diz agora, pois, a Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para que os observeis. Então, a recomendação de Deus era para que o povo não se perdesse. Tudo que a palavra nos orienta, gente, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Não é para nos limitar, é para nos abençoar. Amém? Os mandamentos de Deus não limitam as pessoas, abençoam as pessoas. Quando você observa a palavra de Deus na sua vida, você leva a sério, você não fica limitado, não, você é abençoado. Observe ali a conclusão, para os observardes, a fim de que, o que, gente? Vivais, vivam, e mais, e entreis e possuais a terra que Deus prometeu a vossos pais, que Ele daria. Ou seja, é na obediência à palavra que eu vivo, que Deus está me protegendo, que Deus está me abençoando, e que Deus vai liberar sobre mim aquilo que Ele tem como promessa para a minha vida. Amém, gente? É observando a palavra. E o contrário disso, toda a desobediência, ela cria um deserto para você. Assim como a obediência, ela lhe conduz às promessas de Deus, a desobediência, ela cria os desertos na sua vida. Porque os desertos que você vive, não são, a maioria não é ao acaso. Você construiu esse deserto. Você criou, você gerou esse deserto. Claro que a pessoa põe a maioria, né? O medíocre, né? Ele busca um culpado para responsabilizar pelos seus fracassos. É mais fácil, né? Culpar o diabo, culpar Deus, culpar o pai. Eu já falei que uma vez um filho leu o livro Pai Rico, Pai Pobre e disse: eu sou pobre por causa de ti. Não soube nem ler o livro. Por que ele não se torna o pai rico do filho dele então? Ele pode mudar a realidade da vida dele, mas é mais fácil dizer: eu sou medíocre porque o meu pai e a minha mãe foram. Bota a culpa nos outros, gente. Eu sou assim porque eles foram assim. Ah, existe um legado, existe uma bagagem, existe uma hereditariedade, existe. Isso é espiritual, mas o mesmo sangue de Jesus que foi derramado para perdoar o meu pecado, a palavra diz que ele também foi derramado para me libertar da vã maneira de viver que eu recebi por tradição. Amém? Há poder no sangue de Jesus para nos libertar. Agora a gente só vai ser liberto daquilo que nós identificarmos e rejeitarmos da nossa vida. E clamarmos o sangue. Então as nossas desobediências, elas criam deserto. Toda a teimosia, observe, a desobediência cria o deserto, e a teimosia nos mantém no deserto. O que é teimosia? O teimoso é o perseverante em valores e conceitos errados. O teimoso, gente, diz que teimoso não é nem o alemão, é quem teima com o alemão, né? Entenda o seguinte: teimosia é aquela pessoa que está vendo que aquele estilo de vida
Quem estava domingo de manhã ou de noite agora para apertar a mão? Vamos fazer a pergunta diferente. Baixa. Não é para xingar ninguém. Quem não estava domingo, nenhum dos dois cultos, levanta a mão. Tá, então eu aconselho você, pega o de domingo de manhã. Depende, de noite foi bom também, né? Trabalhei, mas falei muito para adolescente, falei muito sobre a questão de dar limite para os filhos à noite, né? Mas de manhã eu trouxe a mensagem sobre os sinais. Assim como o corpo dá sinal de que alguma coisa está errada, a nossa vida dá sinais. O problema é que o teimoso, ele vê o sinal, mas ele não toma uma posição. Ou seja, a vida dele vai sempre incorrer no mesmo erro. Por isso que tem casamentos que sempre são altos e baixos. Mas se você for olhar com sinceridade para os problemas do teu casamento, é o estilo, é a verdade que cada um tem. E esse é o problema, as verdades do ser humano. Porque aquilo que é verdade para ti, pode não ser para mim. Se eu perguntar aqui, para uma pessoa, qual é a casa ideal para ti? O pastor Ronaldo vai ter uma verdade, o Jair outra, o Cléo outra, e eu outra. Se eu perguntar aqui, qual é a comida predileta? Qual é a salada? Vamos lá, vamos sair da comida. Qual é a salada predileta? Qual é a salada que tu mais gosta, pastor Ronaldo? Estou falando de salada, pastor. Salada. Tá. Essa aí também é a minha. Mas assim, qual é a salada que tu mais gosta, tirando a de batata de maionese? Alface. É a melhor que tem? Não, quero saber a melhor para ti. Nenhuma. Para ti, Cléo? Por exemplo, minha verdade, eu gosto de pepino. Não na vida. Eu gosto de pepino e o canto do tomate é as saladas que eu como, o resto eu empurro. Mas eu gosto do canto do tomate. Se o tomate não tivesse aquelas sementes dentro, eu comia ele inteiro. É a minha verdade. Quem aqui não gosta do canto do tomate? Está vendo que são verdades diferentes? Agora, todo mundo tem que aceitar que o canto do tomate é a melhor parte? Sim ou não? Muitas verdades num relacionamento conjugal, numa opinião administrativa, em como cuidar, não é verdade absoluta. É a tua verdade, eu tenho a minha. Mas tem coisas que são princípios fundamentais da vida. Os princípios da palavra eu não posso discutir. Os princípios da palavra eu não posso discutir. Eu posso discutir a sua verdade contra a minha. E o problema não é, gente, é eu ter as minhas verdades. O problema é eu não reconhecer que a minha verdade, a pessoa, o meu familiar, o meu cônjuge, os meus pais, os meus filhos, eles não têm que acreditar nela, porque ela é a minha verdade. Estou me fazendo entender? Porque às vezes eu falo, já que eu estou em casal, vou falar de casal. O casal chega e acontece com frequência, vinha um casal, eu mando sair um. Aí um chega e diz, não, mas é assim, assim, assim. Opinião de um. É verdade para ele aquilo? Sim. O problema é que ele quer que a outra pessoa tenha a mesma verdade que... Aí vem o outro e diz, não, pastor, ele pensa assim ou ela pensa assim, mas eu penso assim, é errado. Eu ouço os dois, gente, e eu não acho que nenhum está errado. O problema é quando um quer obrigar o outro a aceitar a verdade que é pessoal, não espiritual. Me fiz entender?
E aí que mora o problema das pessoas. É aí que eu digo que muitos estão com a vida fracassada porque estão sentados nas suas verdades. Pega aquela verdade e estabelece aquilo como razão. Eu tenho a razão. É a mesma coisa que eu queria dizer para todos vocês aqui, que não tem salada melhor que pepino e canto de tomate. E você me dizer, não, mas eu não gosto. Não, tu está errada. Tu tem que aprender a gostar. É tu que não tem o paladar certo. É assim que acontecem os problemas das pessoas. Elas se agarram nas verdades que elas têm e o resto está errado. Só que aquela verdade dela está levando ela que nem água morra abaixo, só para baixo. Vai embora, a vida está indo embora, mas aquela verdade não abre mão. Isso é ser teimoso. E a teimosia fez milhões de pessoas morrerem no deserto. Os desertos da sua vida estão muito ligados à sua teimosia. Amém, gente? Então acorda. Acorda. Tá, ok, eu falei que a desobediência gera deserto. A teimosia me mantém no deserto. Como é que eu saio do deserto então? Quando eu levo a sério as verdades da palavra de Deus. Quando eu levo a sério as instruções que Deus nos dá através da sua palavra. Salmo 32:8. Eu falei domingo, de manhã e de noite, vou repetir agora a terceira vez. Eu não consigo acreditar que Deus, Ele joga o ser humano num labirinto e fica olhando lá, está se perdendo. Ele não acha saída nunca. Deus não é assim. Mas Deus também não é um Deus que vai pegar e vai... Eu falei ainda, né? Um Deus Maps. Digita onde é que tu quer chegar e eu vou te dar o caminho. Não. O que Deus faz? Ele instrui. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei, é o ensino que te mostra o caminho. São as instruções da palavra que te mostram o caminho que tu deve seguir. Não é o pastor. É o que a Bíblia te orienta. Uma pessoa me aprontou gente. Essa semana, assim, que eu fiquei sabendo essa semana, vem me aprontando há um tempo, né? Mas de um mau caráter, e eu discerni, e um dia eu perguntei, olha, fulano, o que tu está fazendo é tal coisa? Ele não dizia nem bem que não, ele mais dizia que sim do que não, mas ele não se comprometia com as palavras, né? Aí segunda-feira agora estourou, né? Aí eu mandei um áudio assim, gente, mas acabando assim, olha, tu é um vagabundo, sem vergonha, eu tenho pena da mulher que tu casou, mas assim, eu tenho pena mesmo. Eu não falei nenhuma mentira para ele, eu falei só o que ele é. Graças a Deus o WhatsApp tem a opção apagar. Eu vim de Novo Hamburgo até aqui com aquilo, sabe? Mas se eu falasse com ele ao vivo, gente, eu estava muito irado. E aí, quando eu mandei o áudio, ele estava online. Eu estava faceiro, ele vai escutar agora já. Pois eu vim lá de Novo Hamburgo, eu cheguei em Portão e eu não tinha escutado. Eu disse, aí de lá aqui eu vim, Deus me ajuda. Aí eu apaguei o áudio e eu tomei uma decisão. Eu vou abençoar, eu vou ignorar e eu vou confiar que se isso me prejudicar, Deus, ou é uma colheita, ou é um propósito. Que eu ensino aqui, né? O que acontece com a gente, bem ou mal, ou é colheita, ou é preparo, ou é apaguei. Aí no outro dia ele mandou um áudio, vi aqui, pastor, que tu me mandou um áudio, excluiu. Eu nem respondi. Que eu não
mentira e mau caráter não me serve, gente. Mas é uma história que não... Mas o que eu quero dizer com isso? Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Salmo 89, 14. O que a Bíblia faz com nós? Ela nos instrui. E Deus me disse que as bases da minha vida, elas não podem estar fundamentadas nas minhas emoções. Justiça e juízo são o quê? A base do trono de Deus. E a benignidade e a verdade vão ir adiante de ti. Esse texto Deus me deu. Eu tenho que sustentar a minha vida com justiça. A tradução que eu peguei na segunda-feira à noite ainda foi justiça e retidão. No lugar de juízo está escrito direito. Isso são verdades absolutas, gente. Justiça, retidão, direito, verdade, benignidade. Isso são verdades absolutas. Nós só vamos sair do deserto a partir do momento que a gente levar a sério a palavra de Deus. Errar a gente vai. Mas quando a gente errar, a gente tem que também consertar. E o que tem que nos instruir é a palavra de Deus. E não as minhas verdades. O que tem que nortear a minha vida é a palavra de Deus. Se isso aqui sustenta o trono de Deus, gente, como é que não vai sustentar a nossa vida? Estão entendendo? Direito, justiça, verdade, retidão, benignidade, outra tradução diz graça, outra tradução, porque eu estudei esse texto, outra tradução diz amor, verdade, fidelidade, outra tradução diz. Isso sustenta a base do trono de Deus, isso vai sustentar a nossa vida. As verdades da palavra nos tiram do deserto. Quem observa a palavra começa a caminhar para sair dos desertos da sua vida. Amém? Mas nós precisamos parar de seguir a nossa vontade, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas emoções e seguir aquilo que a palavra de Deus orienta. Amém? Então, se você quer preparar o seu futuro, entenda que a palavra de Deus, o que Deus orienta você a fazer, te abençoa, te promove, te guarda, e não o contrário disso. Amém? Não te limita, te expande. O sim de Deus, se Deus disser sim, faz, faça. Se Deus disser não, não faz, não faça. E mesmo que a vida te surpreenda, através de pessoas até mesmo mal intencionadas, siga as instruções da palavra e não as tuas vontades. Amém? E para encerrar, cuide as verdades que você tem, porque elas podem estar destruindo a tua vida, e você não acorda. Verdade absoluta é só as instruções que vêm da parte de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé?
mas só para testemunhar, eu excluí o meu áudio e a situação se resolveu, a pessoa que mentiu foi descoberta, eu não tive prejuízo nenhum e ele teve muitos. Sabe o que ia acontecer com o meu áudio? Eu só ia criar uma intriga maior com a pessoa, só. Porque ele já colheu, eu recebi ligação ontem ainda à noite, recebi ligação hoje de tarde, dizendo, fica tranquilo, aconteceu isso, a situação é essa, a nossa posição é essa, com ele vai acontecer isso, contigo nada. Disse, amém. O que o meu áudio ia fazer então? Nada. Gente, as nossas emoções, as minhas, suas, afloradas. Toda vez que a gente age com a emoção aflorada, sai coisa boa ou ruim? Ruim. Então nós temos que aprender a vencer elas, dominar elas. Dominar. Eu sei que não é fácil. Se eu fosse bem forte, eu ia dizer, pensei em mandar um áudio. Mas não mandei. Mas já antes, né, eu estava diante de Deus, Deus, o que eu faço? Mas Deus não entra em mim e tira minhas emoções, né? Eu fiz e orei, Senhor, Tu és justo, Senhor, parece que desde o início Deus diz, então apaga isso aí. Se eu sou justo, apaga isso aí. E eu olhava, sabe, ele não visualizou ainda, né? E orava, eu olhava e orava, olhava e orava. E quando eu cheguei aqui, eu disse, não, eu vou apagar, porque isso aqui não, Deus não está nessas minhas emoções aqui, é certo, né? Amém? Você sabia que sempre que a gente tenta resolver na nossa força, Deus não se envolve? Eu sabia. Mas a gente quer xingar às vezes, né? Igual, né? Sempre, isso é sempre, gente. A gente quer resolver o cônjuge na nossa força. Amigos na nossa força. Entregue para Deus. Se você está numa situação tipo a minha, assim, está com vontade de matar um, entrega para Deus. Estou falando sério, entrega para Deus. Deus não erra, Deus não falha, Deus sabe o que faz. E o que acontece com nós, ou é colheita, ou é preparo, ou é propósito. Entendeu? Se Deus é Senhor da nossa vida, é isso, gente. Qual é? Eu estava pensando nisso. Até uma mensagem. Se alguém quer receber reflexão quase todos os dias, eu não vou dizer todos, deixa o seu número de telefone ali que a gente vai colocar, vai enviar uma mensagem com frequência para você. Estava pensando na mensagem para amanhã de manhã. Vou antecipar para vocês. Eu estava pensando em Tiago 1 e 2. Tendes por motivo, por grande alegria, o passardes por várias provações. Gente, eu só vou ter motivo de alegria, passar por um momento difícil, se eu sei em quem eu creio, se eu sei em quem eu confio. Só, pode deixar só o 2. Tendes por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Como é que eu vou ficar feliz nas tribulações? É como você saber o seguinte, amanhã alguém vai me fazer vão me dar uma tarefa lá no meu trabalho, e se eu fizer bem feito, eu vou ser promovido. É isso. Eu só vou me alegrar nas provações se eu sei em quem eu creio, se eu sei em quem eu confio, se eu sei a quem eu sirvo, se eu sei a quem eu obedeço, se eu sei que eu sou fiel a Deus, eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, diante das provações, eu me alegro.
eu só posso me alegrar se eu sei em quem eu confio. Amém? Está passando por várias provações, te alegra, porque você é filho, você é filha de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Te alegra. Vamos falar com o Pai? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela maneira tão clara, que o Senhor tem trazido as verdades absolutas da Tua palavra para a nossa vida. Dá-nos graça, Paizinho. Dá-nos uma graça do céu, através do Teu Santo Espírito nos nossos corações. E nos ajuda, Senhor, a deixarmos de lado os nossos conceitos, as nossas verdades, a nossa cultura, a nossa bagagem e tudo aquilo, ó Pai, que cria desertos na nossa vida e toda a teimosia que nos leva, ó Senhor, a permanecer numa vida medíocre e muitas vezes miserável. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, Senhor, e nos ajuda a vencer através, ó Deus, das práticas, das instruções que nós temos recebido da Tua palavra. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, e eu peço, Pai, que essa série de mensagens que nós temos ouvido, que elas projetem o futuro daqueles que têm levado a sério aquilo que têm aprendido nesse lugar. Em nome de Jesus eu oro, abençoando a todos, pedindo a Tua graça sobre todos e pedindo o restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.